vamos começar o nosso programa falando de comunicação, envolvendo a juventude que está fazendo um trabalho muito bacana e principalmente em tempos tecnológicos digitais, ainda o papel ressurge nesse trabalho da turminha aí, meu caro Paulo Bogler. Isso, Moacir. O impresso aí é o foco do projeto, mas também sem abrir mão da tecnologia, porque esse jornal ele está disponível aí nas redes digitais, nos meios digitais, para acesso de quem está longe ou para quem não consegue apanhar o seu exemplar impresso. A gente está falando do Arnaldo News, que é um projeto de comunicação, é um jornal produzido pelos alunos do segundo ano C de desenvolvimento de sistemas do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato, lá de Três Lagoas. Então a turma aí, sob a supervisão do professor Silvio Borges Júnior, desenvolveu esse projeto, que ele é um projeto comunitário de cidadania, mas também de avaliação aí da disciplina, vale nota o trabalho da moçada. Para explicar um pouco mais sobre esse projeto, a gente recebe aqui o Silvio Borges. Seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, professor. Obrigado a vocês, Paulo, à Rádio Clube, ao H2Foz também por dar esse espaço para a gente poder divulgar o trabalho que realizamos na escola. Legal. E os alunos, que são os repórteres, os pauteiros, os cronistas, ou seja, já contei aqui que o jornal passeia pelos vários gêneros do jornalismo, né? Isso a gente vai conversar já, mas a gente já observou que é um jornal que contempla aí as várias facetas da produção jornalística. Então a gente recebe aqui a Isadora. Oi, Isadora, tudo bem? Recebemos também o William. Olá, bom dia a todos. E o Raul. Bom dia. Não errei o nome de ninguém, não. Tá ótimo. Ô, professor, vamos conversar então apresentando esse jornal. Da onde que surgiu a ideia? Qual que foi o objetivo de produzir o Arnaldo News, né? A gente apresentou aqui dizendo que tem a avaliação da disciplina, ela conta como nota, o trabalho conta como nota, mas vai muito além disso, né? Da onde que surgiu a ideia e qual que é o objetivo desse projeto? Então, como professor de língua portuguesa, eu sempre tive muita preocupação de que os textos produzidos pelos alunos, eles tenham significado para o aluno, né? Seja uma produção significativa. E para que seja significativa, o aluno ele precisa ter um objetivo e também escrever esse texto para um público, para que ele seja lido por alguém, né? Porque senão fica só aquela produção mecânica em sala de aula, eu produzo para o professor corrigir, né? E eu vejo que o jornal, seja ele impresso ou digital, ele é uma forma de tornar essa escrita do aluno significativa, porque o aluno vai estar escrevendo para um público específico, nesse caso os estudantes da escola e a comunidade como um todo. Então o objetivo é tornar a escrita do aluno significativa. Muito bem, a impressão dele, o Colégio Arnaldo Busato é grande, né? Uma grande comunidade escolar. Quanto vocês já conseguiram imprimir desse jornal? De que forma que vocês fizeram a impressão, professor? Então, nós conseguimos imprimir 300 cópias, né, porque a direção da escola, né, apoia o projeto, então a gente imprimiu algumas cópias e tirou xerox de outras, porque ficava mais barato para a escola. Nós conseguimos essas 300 cópias que a gente distribuiu para o ensino médio do período da manhã, né? Para distribuir para a escola inteira, daí 2.000 cópias, daí já ficaria inviável, né, pelas condições da escola. Lembrando que a gente tem a versão PDF, daqui a pouco a gente passa, né, o endereço aí aonde que está armazenado, para que as pessoas possam, né, quem não é da comunidade, possa acessar o jornal, e quem é aluno ou professor e que não teve o exemplar impresso, possa ver em PDF. Vamos inserir a Isadora na conversa. Conta pra gente como é que foi esse processo de produção, né? A gente entende que para produzir um material, um conteúdo bastante diverso, como vocês apresentaram aqui, com gêneros que vão da reportagem, passa pelo editorial, chega em entrevista, inclui crônicas, ou seja, todas as variedades aí do fazer jornalístico estão contempladas no jornal. Tem diagramação, tem impressão, tudo isso é trabalho que envolve, mas começa lá na pauta, né?
Como é que vocês, são 24 alunos participando desse projeto, como é que vocês se organizaram para a distribuição das tarefas, para ir a campo? Como é que foi esse processo, Isadora? Então, foi um pouquinho complicado, por conta que como são muitas pessoas, a gente teve um pouquinho de complicação de organizar os grupos, mas deu tudo certo até então. Eu peguei a parte da entrevista com a diretora Cristiane e eu gravei ela conversando com a gente e foi bem complicado falar certinho o que ela tinha falado, mas deu tudo certo e a entrevista ficou ótima. Quando você fala retratar o que ela disse, Isso. manter uma realidade, né? Uma Isso, fidelidade ao que a professora, ao que a diretora expôs, com aquilo que você transcreveu aí na sua reportagem, na Isso, sua entrevista, é isso? O que foi mais difícil nesse processo? Difícil foi transmitir o que ela queria dizer para todo mundo, porque eu fiz perguntas relacionadas ao curso e também à escola e também a dificuldade de ser uma diretora. Ela retratava como que era difícil, como que a escola tem uma pressão muito grande nos professores também, e eu queria transmitir, eu tentei transmitir o que ela queria dizer para todo mundo. Ela queria retratar, no caso. Legal. Qual que foi a sua participação, William, no jornal? Quais foram as suas tarefas aí na produção da edição? Bem, as minhas tarefas foram fazer uma entrevista, quer dizer, uma reportagem. Porque o Enem irá mudar. Assim, pauta assim que já está logo ali, o Enem, e gera discussões por causa desse novo ensino médio. Daí tem o processo todo de mudança, que vai ter, o que não vai ter. Pode ser tirado essas matérias novas do ensino médio para não colocar no Enem. Bem, mas assim, em questão da reportagem foi fácil, porque assim, eu com mais 2 colegas minhas fizemos isso, fizemos pesquisas, complementamos, buscamos em sites confiáveis, foi bem legal fazer mesmo. Legal. E você, Raul, qual que foi a sua participação? Eu fiz uma entrevista também, que nem Isadora. Só que a minha foi para um lado mais, como eu posso dizer, mais complicado, um modo mais sensível, que seria a desigualdade. Eu queria abranger esse tema porque relaciona a tudo, né? Tudo que acontece, tudo que tá acontecendo normalmente. Então, eu queria um tema que abrangesse a escola em si, mas também abrangesse o que tá fora, sabe? Uhum. A desigualdade é um negócio bem complicado porque não afeta só um único espaço. Afeta, tipo, global, né? Então, tá. Mas enfim, a entrevista foi fácil até. Porque foi literalmente uma conversação com o professor. Eu conversei com ele, eu consegui desenvolver bem o tema. Professor da própria escola foi entrevistado? Foi, de geografia. No começo eu tinha um plano de entrevistar professor de sociologia, por conta da matéria ser mais relacionada a isso, sabe? Mas daí eu percebi que também geografia se encaixa muito nisso. Que nem o livro que você citou antes, como é que era o nome? Geografia da Fome, do Josué de Castro. Sim. Tipo, esse é um tema que a gente teria que falar muito mais, porque é algo que está sendo meio que banalizado ultimamente, tanto por conta do novo ensino médio, né? Que tá basicamente o único motivo dele estar aqui não é para realmente valorizar os alunos, e sim para criar uma mão de obra barata. Então, a desigualdade é um tema muito relevante e teria que ser mais falado, tipo, na sociedade que a gente está hoje, mas quase ninguém liga. Não, é muito importante, todo mundo liga, só que não tá tendo uma Visibilidade? Exato, uma visibilidade. Não tá acontecendo, e é isso que eu queria trazer, sabe? Falar, tipo, gente, olha o que tá acontecendo agora, tanto por conta dos governos passados, né, que muita gente apoiou uma coisa que era incabível, sabe? Então, assim, é importante e eu tentei retratar da melhor forma. Bem, Raul, vou seguir com você, vou fazer uma pergunta, mas vocês todos podem participar, podem responder e colaborar aí na resposta do Raul, aí, já que a ideia é ser colaborativos aí em todos os processos, né? Vocês trazem aqui no jornal o novo ensino médio, né? Retratam também a questão da violência contra as escolas, né? São assuntos que a gente vê na grande imprensa, mas eu, pelo menos, particularmente, não vi até agora, moça, ou em poucos momentos eu vi a palavra dos alunos sobre esses temas, né? Que são os alunos que vivenciam diretamente essas dificuldades, esses desafios, esses problemas, juntamente com os professores e professoras, né? Qual que é a importância de você
abordar esses temas pelo olhar de vocês, estudantes, de vocês, alunos, né? Vocês tratarem de temas que são inerentes à realidade e o dia a dia de vocês dentro da escola. É que assim, as pessoas de fora pensam que tá tudo uma maravilha, sabe? Por conta desse ensino técnico, que a gente vai sair formado e pensam que vamos sair empregados, que vai ser algo maravilhoso. Só que eles não entendem o que acontece lá dentro. O quanto que a gente é mais sobrecarregado. Tiraram matérias importantíssimas, que são de humanas, que nos mostram a realidade do mundo, sabe? Pra colocar matérias que não são tão relevantes, sabe? O curso, ele é bom, não tô falando que ele é ruim. Só que ele tá ocupando um lugar muito importante, que seria o nosso conhecimento sobre a sociedade que a gente vive. Que seria matérias como filosofia, sociologia, história, geografia. Tem escolas que eles meio que colocam no lugar de matérias de humanas de verdade coisas como, tipo, linguagens do corpo, entende? Matérias que não são tão relevantes. Eles colocaram um projeto de vida pensando que ia ajudar a gente, que ia melhorar a nossa vida, mas eles nos obrigam a falar sobre coisas que nós não nos sentimos confortáveis, entende? É por isso que fica muito complicado. Vocês concordam? Tem que ter essa pluralidade de olhares sobre as coisas? Vocês buscaram isso no jornal? Sim, o novo ensino médio foi uma forma de os alunos serem obrigados a fazerem coisas que eles não querem. Sobre o projeto de vida que o Raul disse, eles faziam perguntas pessoais nossas que a gente não falaria nem pros pais, ou nem pros nossos amigos. E isso é uma coisa muito desconfortável pra gente. E também sobre as matérias também, que são irrelevantes. No segundo ano, foram tirada a matéria de filosofia. Filosofia é muito importante. É muito importante o aprendizado da filosofia. E tiraram física também, que também é bem legal e é bem importante. Na verdade, todas as matérias são importantes. E a cada vez mais eles estão fazendo a gente serem obrigados a fazerem coisas que a gente não quer, a ter aquele sobrecarregamento no aluno, porque ninguém vê por dentro o que realmente acontece. Todo mundo vê por fora e fala assim, não, tá tudo bem. Mas também tem a pressão nos professores também. Eles têm que fazer as coisas no colégio, daí também tem as coisas online que são Implantadas pelo núcleo, pelo Estado, e os professores também se sentem muito sobrecarregados a fazerem as coisas que eles realmente não querem, que são irrelevantes, e o governo, no caso, eles acham que nossa, é uma novidade, é uma maravilha, tem que ser proposta e vai ser ótimo para os alunos e para os professores, vão facilitar a vida dos professores, mas na verdade não facilita. Não facilita nem um pouco. Só complica mais. Tá cada dia mais difícil, então. Isso. Sim. Viu, Paulo? E assim, só complementando também a fala dos alunos, eu agora pretendo trabalhar um outro conteúdo que faz parte do currículo do segundo trimestre, e eu queria fazer um projeto com a professora de arte, com a turma deles, segundo C, né? Aí eu fui procurar quem que é a professora de arte segundo C. Não tem mais arte no segundo ano, entendeu? Então, assim, um trabalho de literatura que eu queria fazer, que tem tudo a ver com a área de arte, que a gente poderia fazer em colaboração e que, infelizmente... Linguagem, comunicação, artes, né? Cultura. Exatamente. Projetos aí, são áreas aí que dialogam, né? Intersetoriais. E uma outra questão, Paulo, também que eu queria dizer que quando eu dividi os grupos, então, primeiro, eu trabalhei esse jornal porque no primeiro trimestre, né, o conteúdo era notícia, reportagem, artigo de opinião e entrevista. Então eu falei, bom, vamos fazer um jornal, daí já incluímos a crônica e tal. E aí eu dividi os grupos, né? Eles puderam definir o que eles iriam fazer, se era reportagem, se era entrevista, e é eles que foram atrás do tema. Eu não defini os temas para eles. Então, eu achei muito interessante porque eles são a primeira turma do novo ensino médio do Arnaldo Busato. E saiu 2 reportagens sobre o novo ensino médio e a entrevista com a diretora abordou o novo ensino médio. Então, quer dizer, uma questão que está afligindo bastante eles, né? Legal. Importante trazer a público isso, e ainda mais sob o olhar de vocês, né, da comunidade escolar, dos alunos. Ô William, vou voltar aí. Você começou a responder no fazer o jornal, né? Você viu elementos aqui do jornal, embora talvez não tenha sido
o seu próprio material, mas o jornal traz aí como exemplo, né, essa questão do ensino médio, do novo ensino médio e da violência contra as escolas, que são 2 temas nacionais, estão presentes lá no Arnaldo, mas são temas nacionais, né, que estão pautando aí as escolas. Você viu diferença na forma como vocês trataram o assunto e como você viu o assunto retratado, principalmente na grande imprensa, nos meios nacionais? Sim, dá pra ver visivelmente a diferença de quem vive isso, de quem fala disso. Quem vive vê todos os problemas que tem lá dentro, tudo o sobrecarregamento dos professores, alunos, direção. O governo, ele não vê isso. Pra ele são as 1000 maravilhas do mundo. Mas não é. É bem complicado. Daí fala que é bom, que é ótimo. Mas a gente sofre, a gente se sobrecarrega demais. É muita matéria, é muita coisa pra fazer. Daí a gente não dá conta. O governo trabalha com índices, né, com números, mas muitas vezes esses números não refletem a realidade, né? Agora mesmo tivemos, né, um balanço do governo do estado demonstrando aí que a educação no Paraná avançou 5 pontos, né, em alguns indicadores, né, 5%. Isso retrata a realidade de alguma maneira, no entender de vocês? Essas avaliações aí conseguem aprender isso que vocês expressaram no jornal? Não, nem um Não. pouco. Não, eles não, na verdade, eles falam meio assim que a gente liga porque os alunos pensam ou a gente quer o melhor pra eles, mas na verdade não é o que parece, não é o que eles mostram pra gente. E uma outra coisa que eu vinha conversando com eles também agora, Paulo, é que assim, hoje e por isso que talvez eles citaram a questão dos professores se sentirem sobrecarregados, é porque assim, hoje no estado nós temos uma política de, como é que eu posso dizer assim, de valorização ou de incentivo à tecnologia, né? Mas eles têm colocado a tecnologia, o governo do estado, a Secretaria de Estado da Educação, tem colocado a tecnologia como fim e não como meio. Então, isso está sobrecarregando professores e estudantes, porque a gente tem lá a obrigatoriedade de postar os quizzes em todas as aulas e os alunos têm que fazer. São 7 plataformas que foram criadas entre português, redação, leitura, matemática, inglês, que os professores têm que usar e os alunos também. Isso está sobrecarregando professores e alunos e, ao mesmo tempo, a gente não vê, porque nem a CED demonstra teoricamente o que essas tecnologias podem ajudar no desenvolvimento dos alunos, e nem nós conseguimos ver na prática que o uso dessas tecnologias estão melhorando a aprendizagem. Eu não quero dizer aqui que a tecnologia não é importante, ela é muito importante, mas a tecnologia ela deve ser meio e não fim, né? E no Estado é fim, porque o que o Estado quer? O Estado ele quer ter um índice de quantos professores postaram quizzes, que é um game que vai para os alunos fazerem em casa. Ele quer saber quantas redações o professor postou no Redação Paraná. Então, ele quer índice, números. E aí você não pensa a qualidade, né? Com que qualidade os alunos estão fazendo isso, né? Então, eu acho que isso é uma grande crítica que eu tenho. A tecnologia na educação, ela não pode ser fim, ela deve ser meio. E aí, assim, por exemplo, a escola, claro, valorizou bastante o trabalho que nós fizemos, né? A diretora imprimiu, mas se nós formos ver hoje, um trabalho como esse não conta nos índices do Estado. Não. Praticamente não é valorizado. Por quê? É importante que o aluno esteja fazendo a redação, escrevendo a redação lá na plataforma Redação Paraná, para contar lá no BI, que no Paraná, durante o mês de março, 900 mil alunos fizeram redação. Né? Não se enxerga como máquinas, tipo, apenas a gente faz e é pronto, é isso que eles querem ver. A gente fazendo e ponto. Eles não querem saber se a gente tá aprendendo ou se a gente tá realmente levando isso pra vida. A gente faz e ponto, é isso que importa. Não faz muito sentido porque eles se contradizem, como você disse. Foi você, né? Eu acho. Pode ser. Enfim, mas eles se contradizem nesse quesito, porque eles falam que se importam com a nossa vida, que se esforçam para dar uma vida boa, para ensinar agora, né, o compartilhar vida, educação financeira, e nos ensinasse até a vida adulta,
mas eles não se importam realmente, porque eles só enxergam a gente como um número. Pra conseguir meio que sei lá, talvez um auxílio maior do governo, ou, sei lá, dinheiro. Entende? Não é a gente. Para constar da propaganda oficial também, né? E essa cobrança por números, por uso de plataforma, ela tira do professor a autonomia e a criatividade que pode gerar muitos outros projetos como esse, né? Certo. Quer dizer, apesar de tudo que a gente está vivendo, as escolas ainda produzem muita coisa boa, né? Então, se nós tivéssemos mais autonomia, mais valorização, mais estrutura, mais democracia nas escolas, com certeza as escolas produziriam muita coisa legal. Na prática, se você, professor Silvio Borges, de língua portuguesa do Arnaldo, fosse seguir a plataforma instituída pelo governo, esse jornal não seria uma realidade e você não teria 24 alunos produzindo texto, entrevista, editorial, ou seja, opinião, né? Crônica, notícias, enfim, não teriam produzido textos e elaborado pensamento, porque quando você escreve algo, você, né, pensa, você amplia seus horizontes, você acessa fontes, você busca outras fontes, você lê, enfim, todo esse processo que é rico. Poderia até estar produzindo, né, porque o Estado quer conteúdo, quer índice, mas de forma mecânica, né, sem pensar que ele está produzindo para um leitor, né, e sem compartilhar o que eles pensam, né, a visão deles, porque nesse jornal eles compartilham, além deles informarem, eles também compartilham o ponto de vista deles sobre o que está acontecendo. Instigar um pouco da né? criatividade do aluno também, deixar ele se expressar, senão fica só um robozinho ali em sala de aula, não manifesta as emoções. Como a própria diretora disse, foi bom o desenvolvimento dos cursos na escola, só que o governo, ele não quis saber se a gente tinha recursos ou se a gente tinha formas de fazer isso. Então, assim, quando foi colocado os cursos na escola, a gente não tinha laboratório, a gente não tinha computador. Até hoje a gente não tem computadores suficientes para todo mundo usar. Então, a gente não tem tantos recursos e a gente não tinha nada de recursos antes. Então, o governo só jogou pra gente e pra escola, pra diretora, se virar. Então, é bom os cursos, só que sempre tem que ter um preparamento antes de você fazer alguma coisa. E uma opção também, porque nós não demos a opção, tipo, de não fazer o curso de manhã. Ou a gente fazia o curso de manhã ou a gente ia pra noite. A gente ia pra noite. Certo. Era isso. E se você fosse pra noite, você teria o quê? Você teria aula no sábado. Quem quer ter aula no sábado? Ninguém quer sair da sua casa num sábado. E é perigoso à noite também. Sim, e de noite para os adolescentes, a maioria dos adolescentes tem o quê? Entre 15 e 16 anos, 17. E é perigoso para as meninas, para os meninos, para todo mundo. É muito perigoso andar de noite, para você ser assaltado ou para acontecer alguma coisa de ruim. Então, o governo só jogou para todo mundo e também além que no nosso colégio ia ter o desenvolvimento do curso de agricultura. Agronegócio. E se a gente não tivesse a opção de escolher o docentes, que a gente tem 3 cursos, o administração, o desenvolvimento de sistemas e docentes. No lugar de docentes ia ser o agronegócio. Só que como que a gente ia fazer esse agronegócio sem ter um preparamento e ter uma escola específica para isso? Porque, na verdade, a gente não tinha nenhum recurso. Criando uma competição com o agrícola, inclusive. Isso, né? Ao invés de fomentar, né, o agrícola e diversificar lá no Arnaldo Busato outras áreas, outros ramos, né? E lembrando que, assim, que foi uma expansão sem preparação, como a Isadora disse. Os cursos começaram sem estrutura. Começaram, por exemplo, o desenvolvimento de sistema sem ter tinha lá um laboratório com 14 computadores funcionando para a escola inteira, né? E até hoje eles não têm um laboratório que seja só para o curso de desenvolvimento de sistemas, né? Uma escola de 2.000 alunos, né? Bom O laboratório é bem competido, assim. A gente que é do curso, a gente precisa desse computador. Mas, assim, não tem... Todos os professores querem usar. E 2 laboratórios que... Um não funciona bem esse computador. E o outro, a internet é uma porcaria.
daí não tem como usar. E por que que, na verdade, Porque, assim, como você tem 7 plataformas que os professores são praticamente obrigados, né? Porque se eles não usam, aparece lá no BI que o professor não está usando, vai uma pessoa do núcleo lá com o nome do professor, por que que o professor não usou a plataforma essa semana. Então, assim, todos os professores precisam reservar o laboratório semanalmente para dar conta das plataformas que são impostas pelo próprio governo. Uma contradição, né? Isso. E também, quando foi colocado os cursos, a sede não explicou nem pra diretora, nem pra ninguém, só que falou assim, vai ter curso. E todos os alunos criaram o quê? Uma expectativa. Nossa, a gente vai ter curso, a gente vai aprender, vai ser muito legal. Daí, na nossa cabeça, a gente ia ter um professor presencial e a gente ia ter recursos e ia ser muito bom. Só que foi totalmente ao contrário. As aulas que a gente tem até hoje em dia, desde que foi proposto ano passado os cursos, a gente tem aula na televisão de um professor de Maringá, da universidade, da Unicesumar, isso. E a gente tem, às vezes, por exemplo, na quinta-feira, na nossa sala, a gente tem 4 aulas seguidas assistindo, olhando para uma TV. E eu tenho certeza que isso é desumano para qualquer pessoa. E a gente fica angustiado olhando para uma TV e olhando um professor falando várias coisas que a gente não entende nada. E a gente tem que se tirar do que a gente não tem para tentar entender. Muito bem. William, como é que foi recebido o jornal Arnaldo News pelos colegas, pelos professores, enfim, pela comunidade escolar lá da instituição? Quando vocês apresentaram ele, qual foi a reação, os feedbacks que vocês receberam dos colegas? Foram bem positivos os feedbacks, porque, assim, ser uma coisa nova, assim, que não é trabalhada, assim, é uma novidade. Daí, assim, foi bem recebido. De braços abertos, praticamente. Todo mundo gostou. Gostou. Uhum. Eles distribuíram para os alunos na sala, mas com os professores eu tive mais contato, né? E assim, os professores também gostaram muito, elogiaram. Teve uma professora, uma colega de língua portuguesa, que pegou cópias para poder trabalhar os gêneros. Ela estava trabalhando notícia, então ela usou o jornal da escola para trabalhar com os alunos dela. Então, da parte dos professores, foi bem interessante. Eu quero fazer um destaque aqui, uma menção, Fica à vontade. Paulo, porque ali a última matéria é uma resenha, né? E eu vou contar por que essa resenha, porque essa resenha é de uma aluna do 9º ano, que eu sou professor deles também, de português e redação e leitura. E daí, quando eu estava diagramando o jornal, que é tudo feito meio que, como se diz assim, improvisado no Word mesmo, né? Caseiramente. Mas ficou bonito. Mostra um pouquinho para a câmera aqui, professor. Paulo, mostra aí. Enquanto o senhor fala, o Paulo mostra. O Paulo mostra, beleza. A capa eu fiz no Canva, e daí o interno foi no Word. Aí sobrou espaço. E o que eu ia fazer? Imagem eu não queria mais colocar, porque não tinha mais imagens sobre as matérias, inclusive os alunos que me mandaram a maioria das imagens. Aí eu lembrei que eu tinha trabalhado a resenha de um conto da Clarice Lispector, O Crime do Professor de Matemática, com o 9º D. E a resenha dessa aluna, da Maria Paula, foi uma das que eu mais gostei. Então eu falei, vou colocar a resenha da Maria Paula aqui, que já vai ser divulgado no jornal também. O peso do abandono, a partir do conto O Crime do Professor de Matemática. Então, exatamente. A dica aí de leitura, inclusive o PDF está disponível, lembrando, lá no Facebook da Escola Professor Silvio. Isso, Colégio Estadual Doutor Arnaldo Busato. Gratuito, é só baixar, qualquer pessoa pode acessá-lo. Uhum. Muito bem, e está diagramado tal qual a versão impressa. Igualzinho está aqui. Muito legal. Uhum. Meninos, vocês, no tratar do tema, a Isadora já antecipou aqui que teve um cuidado em transmitir a verdade da entrevista da diretora, né, que foi o tema um dos temas aqui que ela tratou no jornal. Como é que vocês lidaram com essa questão objetiva da verdade, né, de expor a verdade e essa relação aí com os fake news que a gente, né, observa hoje diuturnamente passando pelas redes sociais, até a imprensa profissional, chamada profissional, replicando fake news. Vocês fizeram uma discussão, vocês conversaram entre vocês
a importância de se ater à verdade e também fazer disso uma forma de combater fake news? Olha, eu tentei ser o mais coesivo possível. Coesivo? Coerente. Coerente. Opa, desculpa. Falta lá em português. Eu tentei ser o mais coerente possível e tentei me manter fiel ao que o professor disse. Eu arrumei algumas coisas que eram meio distorcidas, mas fora isso eu tentei me manter fiel ao que ele disse e manter uma estrutura, sabe? Ajustes de linguagem, assim, você fez, no máximo. E no máximo isso. É por conta dele ser um professor de geografia também, ele sabia muito sobre o assunto, então eu pesquisei pra saber se estava certo realmente tudo, e realmente não tem muito o que mudar, porque como ele vive dentro do sistema, também ele entende o que tá acontecendo, e ele não tem como manipular essa informação pra poder favorecer quem, entendeu? Se ele tá fazendo isso por ele. Certo. Eu tentei manter fiel, mais ou menos. Vocês também fizeram esse debate, ou pelo menos essa reflexão, né, de se ater aí à verdade, ao que foi capturado aí nas reportagens, na produção das notícias? A professora, a diretora Cristiane, o professor, na verdade, o professor Silvio, ele pediu pra gente ser mais objetivo, por conta que sempre quando uma entrevista, a pessoa sempre dá uma distorcida, ou fala gírias ou algo do tipo. Então eu tentei colocar o que a diretora tinha falado, mas de uma forma mais formal, no caso. Então eu tentei transmitir o que ela tinha falado mesmo. Transcreveu diretamente Isso, do que ela tinha dito. Legal. Eu falei pra eles, né, que era pra eles serem fiel ao que o entrevistado disse, só fazer as adequações mesmo de acordo com a norma culta, né, porque na fala, né, a gente, o né, né, o aí, o daí, a gente tá repetindo sempre, daí isso eles teriam que cortar, né, e então colocar de acordo com a norma padrão, mas mantendo a fidelidade ao que foi dito, que foi retirado de informação, ou coletado de informação, né? Ô Silvio, você reforçou aqui que a pauta não é sua, né? Foram eles e os próprios alunos disseram isso também, mas enfocando aí um assunto que você está diretamente ligado aqui na cidade, participando aí dos debates sobre a questão do novo ensino médio, né? Para além do jornal, você como professor, como ativista aí da educação pública aqui na nossa cidade, como é que você vê, quais são os pontos mais complicados, mais contraditórios que justifiquem aquilo que você é uma das pessoas que pede aqui em Foz do Iguaçu, que é a revisão, ou a revogação, melhor dizendo, do novo ensino médio? Eu acho, Paulo, que principalmente, acho que ficou também bem claro na fala dos alunos, é a questão de você ter tirado conhecimentos básicos, né? Principalmente os conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos que foram retirados da grade, né? Para colocar ou mais disciplinas técnicas ou, principalmente, que eu acho mais problemático ainda, outras disciplinas, né? Que não tem uma base sólida científica, ou que simplesmente visa preparar o aluno para o mercado de trabalho sem uma reflexão crítica ou mesmo uma base teórica, né? Que acaba, e aí o NEM, né, como ele é conhecido, o novo ensino médio, acabou sendo irônico, né? Porque é o que muitos especialistas dizem, nem dá uma formação básica, nem prepara para o mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande problema. Então, ao meu ver, o principal problema dele é ele acabar com a formação básica, porque ele tira conteúdos que são essenciais para o aluno, né? O que vai aumentar a desigualdade educacional e social, porque nós sabemos que as escolas privadas, elas têm mecanismos de continuar ofertando a educação, os conhecimentos básicos, né? E não só a escola privada tem essa condição, como os pais de quem está na escola privada têm condições
de manter o seu filho ou de pagar uma complementação, vamos dizer assim, né? E que não é o que acontece na escola pública, né? Em que além das famílias, na maioria das vezes, não ter condições, nós temos os alunos que trabalham, né? Para ajudar na renda familiar. Então, eu vejo que os principais problemas são esses. É você retirar conteúdos que são importantes para a formação básica do aluno, para a formação cidadã, para a formação crítica, focando apenas para o mercado de trabalho, mas também que não forma com qualidade, como eles estão falando, as aulas deles de desenvolvimento de sistema, até hoje, no segundo ano, é feita à distância. É um professor lá de Maringá que atende várias escolas do Paraná ao mesmo tempo, né? Várias turmas, né? E a questão do aumento, ao meu ver, da desigualdade educacional. Muito bem, pois não. Relacionado ao que ele falou, também tem a questão dos vestibulares. Por exemplo, o Enem. Tirando essas matérias importantes como física, por exemplo, como que o aluno vai conseguir estudar mais, se aprofundar mais na matéria para fazer um vestibular? Entende? Não vai ter o mesmo acesso. Uma pessoa de escola particular, por exemplo, tem condição de pagar um curso extra para poder estudar, se aprofundar no tema. Mas e a pessoa de escola pública, entende? Não vai ter esse mesmo acesso. E isso vai regularizar muito o vestibular, entende? Não vai cair sobre desenvolvimento de sistemas no meu vestibular, no Enem, por exemplo. Não vai ter questão sobre isso. Vai ter sobre física, vai ter sobre filosofia, vai ter sobre sociologia. Artes. Isso que foram as matérias que foram tiradas. Entende? Como é que não vai ter projeto de vida nem educação financeira? Mas a escola não se preocupa com isso. Ela não se preocupa com o nosso futuro, realmente. Ali que ela se contradiz de novo. Ela não se preocupa com o nosso futuro, e sim com os pontos que ela vai estar oferecendo, entendeu? Vai estar em vista. Os números que ela vai exibir. É só isso. E eu acho que tem mais uma questão também que eu gostaria de adendar sobre essa questão, Paulo, é porque assim, mudou-se o formato do novo ensino médio, mas não teve mudança nenhuma na estrutura da escola, né? Então, por exemplo, essa turma, a turma deles, que é uma turma muito boa de se trabalhar, nós temos 24 alunos. Mas, assim, é a única turma que eu tenho com 24 alunos. As outras turmas todas eu tenho acima de 30. Eu tenho uma turma lá de primeiro ano que tem 40, né? Então, assim, fazer um trabalho com essa turma de 24 alunos, como eu fiz o do jornal, foi tranquilo. Mas fazer um jornal desse com uma turma de 40 alunos não tem a mesma tranquilidade. Então, não é só mudar o formato, as disciplinas, os itinerários formativos. Você precisa repensar a estrutura das escolas, as condições de trabalho dos professores também. Tá aí, tá feito o debate. Quem quiser saber mais desse assunto, tá lá no Arnaldo News, né? Bem abordado esse tema aí que reflete, que afeta aí a realidade dos nossos estudantes em todo o país, aqui no Paraná e na nossa cidade. Então o Arnaldo News aí reportou e retratou esse tema com propriedade, e a gente agradece muito vocês por trazerem essa experiência e compartilhar aí essa ideia, esse projeto. Isadora, William, professor Silvio, Raul, a gente agradece muito a presença de vocês e desejando que outras iniciativas como essa se manifestem lá dentro do Arnaldo e nas demais escolas, e a gente está à disposição aí de trazer as boas ideias, os bons projetos da escola aqui para o Marco Zero. A gente agradece muito a presença de vocês e, por extensão, parabeniza aí os demais alunos que são representados por vocês hoje, e a Escola Arnaldo por esse belo projeto, por esse belo trabalho. Tenham um bom dia, gente. Obrigada. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Valeu. Marco Zero, onde tudo começa.